Me chamo Edneida Abelo Cavalcante, sou geógrafa, pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco e vice-presidente da Associação Águas do Nordeste. Nos últimos tempos, pensando e vivenciando também diretamente vários problemas, né, que afetam nossa cidade, desde a questão de mobilidade urbana, que inclui desde um trânsito caótico, as dificuldades nos períodos de chuva, com os alagamentos que a gente também vivenciou nos últimos dias, pensando também na violência, né, que é muito presente na nossa cidade, e nas ausências de espaços públicos verdes, de qualidade, como praças, parques. Tenho me feito a pergunta, e também a alunos, a grupos de amigos, de que cidade eu gostaria de ter, né? Que cidade eu gostaria de viver. Mas essa pergunta ela não diz respeito só a um sonho, né, inatingível. Ela é muito mais no sentido de direcionar uma prática, né, de saber em que lutas a gente precisa se engajar, de definir claramente o que a gente não está disposto a aceitar e, de certa forma, instigar que a gente possa parar e refletir sobre algumas questões. Uma delas, por exemplo, é a gente pensar em o que é ilusório e apenas propaganda quando se fala em desenvolvimento, né? Efetivamente, o que a gente vem tendo na nossa cidade é isso, ou a gente também precisa questionar aspectos ligados à qualidade social, ambiental, justiça socioambiental. Quando a gente pensa no social, por exemplo, acho que diz respeito a gente refletir sobre como é que a nossa cidade está sendo facilitada, está sendo edificada em termos, né, de atender aos diversos grupos sociais ou apenas a alguns grupos sociais, fazendo com que, inclusive, os grupos sociais menos favorecidos economicamente, politicamente, socialmente, eles sejam pressionados, coagidos até a sair dos seus espaços, quando esses espaços passam a ser valorizados pela especulação imobiliária. Pensar no social é a gente também pensar numa cidade que permita encontro entre esses diferentes grupos sociais e não segregação dos lugares frequentados por esses grupos sociais. É também pensar, quando a gente fala do social, na diversidade cultural que a gente tem, as diversas expressões espontâneas que a gente tem na cidade, que fazem com que a cidade se torne uma cidade viva. Quando a gente pensa no ambiental, a gente também considerar ter mais verde e mais azul na cidade em que a gente vive, menos poluição, menos asfalto, mais áreas permeáveis, mais áreas de parques, de praças, de qualidade, em que as pessoas efetivamente possam desfrutar, né, de lazer com qualidade. Mas quando a gente fala também em pensar a cidade olhando para o futuro, porque a gente precisa estar atuando agora para que esse futuro aconteça, inevitavelmente faz com que a gente também associe essa cidade a algumas discussões sobre as mudanças globais, como a questão do aquecimento global, que está colocada claramente na pauta e que afeta de maneira decisiva a qualidade urbana. Imaginar uma cidade como Recife, por exemplo, diante de períodos de chuva com mais intensidade, mais quantidade e intensidade, a gente ficar imaginando um verdadeiro caos, né? Porque o que a gente tem agora, com as chuvas que a gente tem hoje, a gente se depara com situações como as que a gente vem vivenciando essas últimas semanas, imagina isso de forma mais intensa e mais frequente. Então, pensar uma cidade, a cidade que queremos, é abrir espaço no nosso tempo profissional, no nosso tempo enquanto cidadãos, para refletir e decidir o que a gente precisa fazer para que essa cidade aconteça. Para pensar junto a cidade que nós queremos e como trabalhar para que ela aconteça, a partir das 11 horas, venha para o Ocupa Estelita, um espaço
de poesia, de fotografia, de música, de palestras, de encontro e de construção de uma outra cidade.